Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Física 3. Nessa semana nós estamos falando sobre temperatura e calor e na aula de hoje eu vou falar sobre quantidade de calor. Nessa imagem aqui nós temos a vespa mandarina japônica, que ficou muito famosa aí nos últimos tempos e é mais conhecida como vespa gigante asiática, né? Causou muito medo aí nas pessoas nos últimos tempos. Então, a vespa gigante, mandarina japônica, ela alimenta-se das abelhas japonesas Apis cerana. Entretanto, se uma vespa gigante tenta invadir uma colmeia de abelhas Apis cerana, o que acontece é que centenas de abelhas elas vão formar uma bola. Essa bola é uma bola compacta em torno da vespa. Então elas vão cobrir a vespa gigante aí. A vespa gigante vai ser coberta, né, por uma camada de abelhas Apis cerana. E aí a vespa gigante ela morre em menos de 20 minutos. Porém, o que é estranho é que as abelhas elas não vão picar, elas não vão morder, elas não vão esmagar e nem sufocar a vespa. Sendo assim, como é que as abelhas Apis cerana matam a vespa mandarina japônica? Para responder essa pergunta, a gente primeiro tem que falar sobre o calor e como esse calor pode ser transferido de um objeto para outro, ou de um corpo para outro corpo. Como nós já vimos, o calor é definido como a energia térmica em trânsito. Então, se a gente tiver aqui um corpo com a temperatura TA e um corpo B com a temperatura TB, e a temperatura do corpo TA for maior que a temperatura do corpo TB, então a gente vai ter aqui calor que vai ser transferido do corpo A até o corpo B, até que esses dois corpos atinjam um equilíbrio térmico, ou seja, até que as temperaturas dos dois corpos sejam as mesmas. E aí, nesse caso, quando o equilíbrio térmico for atingido, você não tem mais transferência de calor. Então, a gente pode definir uma unidade de quantidade de calor com base nessa variação de temperatura que os corpos podem sofrer, né? Então, a caloria, que é essa quantidade de calor, que é abreviada como sendo cal, então o símbolo de caloria é cal, ela vai ser definida como sendo a quantidade de calor necessária para a gente elevar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 graus Celsius até 15,5 graus Celsius. Essa quantidade de caloria, essa quantidade de energia, 1 caloria, ela é equivalente a 4,186 joules. Tá? Então, 1 caloria é igual a 4,186 joules. Existem dois tipos básicos de calor que nós definimos de acordo com o efeito que esse calor causa no corpo. Então, por exemplo, aqui a gente tem água. Essa água inicialmente ela está a uma temperatura de 20 graus Celsius. Essa água vai começar a ser aquecida e vai aumentar a sua temperatura a 60 graus Celsius. Então, quando um objeto ele recebe calor e muda sua temperatura, essa quantidade de calor que ele recebe é chamada de calor sensível. Então, o calor sensível ele gera um aumento na temperatura do objeto. Quando o calor é absorvido pelo sistema, no caso aqui o calor ele é absorvido pela água, nós dizemos que ele é positivo. Agora, se nós tirássemos essa chama daqui, essa fonte de calor, a água iria resfriar, ou seja, iria perder calor para o ambiente, e quando o sistema ou o objeto ele cede calor, nós dizemos que esse calor ele é negativo. Nós podemos definir então o calor da seguinte forma: a quantidade de calor sensível, que é a quantidade de calor que faz a temperatura do objeto variar, ela é definida como sendo uma constante de proporcionalidade C multiplicado pela variação de temperatura ΔT. Essa constante C é chamada, C maiúsculo, é chamada de capacidade térmica do objeto. E, como eu falei, ela vai ser aqui a constante de proporcionalidade entre o calor e a variação de temperatura, de forma que C é igual ao calor dividido pela variação de temperatura que um objeto sofre. Isso significa o seguinte: se nós temos dois objetos que sofrem a mesma variação de temperatura,
Aquele que recebe ou que cede mais calor, ele vai ter uma capacidade térmica maior. Então, quanto maior for a capacidade térmica, mais calor é cedido ou perdido pelo objeto para uma mesma variação de temperatura. Só que se a gente tiver dois objetos, esses dois objetos eles forem do mesmo material, eles podem ter capacidades térmicas diferentes se eles tiverem massas diferentes. Então, por isso, a gente pode definir a capacidade térmica também como sendo a massa vezes uma certa constante, que é simbolizada aqui por esse C minúsculo. Então, por isso, é conveniente a gente definir a capacidade térmica por unidade de massa. Ou seja, pegar essa capacidade térmica aqui, dividir pela massa, a gente vai ter uma outra quantidade, que é a capacidade térmica por unidade de massa, que é chamada de calor específico, Czinho minúsculo. Então, o calor específico ele não vai depender da massa do objeto. Cada material, cada substância vai ter o seu próprio calor específico. Por exemplo, o calor específico da água, ele vai ser 1 caloria por grama grau Celsius. Ou isso em unidades do Sistema Internacional de Medidas, 4.186,8 joules por quilograma Kelvin. Então, isso aqui significa que, no caso da água, é necessária uma quantidade de energia de 1 caloria para que 1 grama de água varie a temperatura de 1 grau Celsius. Ou é necessário uma energia de 4.186,8 joules para que 1 kg de água varie sua temperatura em 1 Kelvin. Portanto, como a capacidade térmica é a massa multiplicada pelo calor específico, nós podemos escrever essa expressão aqui para o calor sensível. Então, o calor sensível cedido ou recebido por uma substância, ele vai ser igual à massa da substância, a massa do objeto, multiplicado pelo calor específico dessa substância, multiplicado pela variação de temperatura sofrida pelo objeto. Além do calor sensível, nós temos também o calor latente, que é o calor de transformação. Então, a gente chama de calor latente aquele calor que faz não a temperatura do objeto variar, mas sim aquele calor que gera uma transformação de fase no objeto. Então, por exemplo, aqui a gente tem um cubo grande de gelo, a gente coloca uma fonte de calor aqui, nesse cubo, essa fonte de calor vai derreter o gelo, ou seja, vai provocar uma mudança de fase. Porém, enquanto ainda houver gelo aqui nessa amostra, né, aqui parte, no caso, parte do gelo derreteu, virou água, mas enquanto ainda houver gelo, a temperatura vai permanecer a mesma. Então a temperatura só começa a mudar depois que todo o gelo for derretido. Então, esse calor que é cedido para o sistema e não varia sua temperatura, apenas muda sua fase, é chamado de calor latente ou calor de transformação. Então, quando o calor é transferido para uma amostra sólida ou líquida, nem sempre a temperatura ela vai aumentar. O que pode acontecer é uma mudança de fase ou mudança de estado físico. E aí a gente tem, por exemplo, a fusão, que é a transformação do estado sólido para o estado líquido, que é o que acontece, por exemplo, quando o gelo derrete. Então, quando o gelo derrete, ele passa do estado sólido para o estado líquido, então ele está no processo de fusão. A gente tem a solidificação, que é a transformação do estado líquido para o sólido, né? No caso, aí seria o inverso da fusão, que acontece quando o gelo congela, por exemplo. Nós temos a vaporização, transformação do estado líquido para o estado gasoso, que acontece quando a água chega na temperatura de ebulição e começa a evaporar. Nós temos também a condensação, que é a transformação do estado gasoso para o estado líquido. Então, o processo inverso aí da vaporização. Então, como eu falei, a quantidade de calor necessária para fazer uma transformação aqui de fase do objeto é chamada de calor latente ou calor de transformação, e ela é representada pela letra L, de forma que a quantidade de calor que gera essa transformação de fase, ela vai ser a massa da substância multiplicada pelo seu calor de transformação
L. No caso aqui da água, por exemplo, a gente tem o calor de vaporização da água, que é LV igual a 539 calorias por grama, ou 2.256 kJ por quilograma. Isso significa que é necessária uma quantidade de energia de 539 calorias para você vaporizar 1 grama de água. Vaporizar ou condensar, né? Então, se você pega 1 grama de água, coloca no estado líquido, por exemplo, dá a esse grama de água 539 calorias, isso é energia suficiente para esse grama de água entrar em vaporização. Agora, se você pega 1 grama de água no estado gasoso e você retira essa mesma energia de 539 calorias por grama, aí essa água vai voltar ao estado líquido. Então esse calor aqui tanto funciona para transformar para o processo de vaporização quanto para o processo de condensação. Já o calor de fusão para a água, que tanto serve para uma quantidade de água que receba ou que perca energia, essa quantidade de esse calor de fusão ele vai ser de 79,5 calorias por grama ou 336 kJ por quilograma em unidades do SI. E aqui a gente chega à resposta para a nossa pergunta inicial. Como as abelhas Apicerana matam a vespa mandarina japônica? Então, o que acontece nesse caso é o seguinte: depois que as abelhas japonesas elas formam uma bola, né, em torno dessa vespa gigante que tentou invadir sua colmeia, o que as abelhas Apicerana fazem é aumentar sua temperatura corporal. Então elas podem aumentar sua temperatura de 35 graus Celsius até mais ou menos 47, 48 graus Celsius. Se apenas algumas poucas abelhas fizessem isso em torno da vespa, a transferência de energia para a vespa seria muito pequena, seria desprezível, já que boa parte da energia térmica que é irradiada por essas abelhas ia se perder para o ambiente, né? Ia se perder para o espaço. Porém, como a vespa ela vai se encontrar no centro de uma bola formada por centenas de abelhas, a própria bola ela vai se aquecer e uma quantidade de energia térmica muito grande vai ser transferida para a vespa. Então você tem aí uma quantidade de calor sensível que vai ser transferida para essa vespa, né? As abelhas se amontoam ao redor da vespa, aumentam sua temperatura e como elas aumentam muito sua temperatura, você vai ter uma transferência de calor que vai gerar um aumento de temperatura no corpo da vespa. Só que esse aumento de temperatura para a vespa é letal. Então, para as abelhas não tem problema nenhum esse aumento de temperatura, porém, a vespa, quando sofre esse aumento de temperatura, não consegue resistir. E é assim que as abelhas Apicerana conseguem matar a vespa mandarina japônica. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.